Você crê na Bíblia Sagrada? Todo cristão deve ter a Bíblia como única regra de fé e prática, desde Gênesis a Apocalipse. Mas tem alguns textos que nós lemos que geralmente podem ter uma conotação, um sentido diferente e faz com que esse texto vá contra toda a Bíblia. Nós vamos entender um pouco sobre o alcoolismo. O alcoolismo é pecado? Será que é pecado apenas beber para se embriagar? Ou até aquele beber socialmente também é pecado? Tem um texto lá em João, no capítulo 2, que fala que Jesus transformou a água em vinho. Mas esse vinho que Jesus transformou ali, que Jesus fez surgir da água, era um vinho saudável, puro suco da uva, ou era um vinho alcoólico? A Bíblia cita dois tipos de vinhos e nós vamos ver quais são. Primeiro eu queria que você visse o que a profetisa Ellen White fala sobre a prática do alcoolismo. Nadab e Abiú jamais teriam cometido aquele pecado fatal se antes não tivessem sob o efeito do vinho que tomavam livremente. Por sua intemperança, não estavam mais qualificados para o desempenho da função sagrada. Tinham a mente confusa e as percepções morais tão adormecidas que não conseguiam fazer a diferença entre o sagrado e o comum. Deus fez então uma advertência a Arão e aos seus filhos vivos. Ele disse: "Você e seus filhos não devem beber antes de entrar na tenda do encontro, senão vocês morrerão." Levíticos 10, 9. O uso de bebidas alcoólicas impede as pessoas de compreenderem a santidade das coisas sagradas ou o valor das exigências feitas por Deus. Todos aqueles que ocupavam posições de responsabilidade deveriam ser muito temperantes a fim de manter a mente clara e distinguir entre o certo e o errado. A mesma obrigação repousa sobre todo seguidor de Cristo. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. 1 Pedro 2,9. Quando se faz uso das bebidas alcoólicas, os resultados são os mesmos do caso daqueles sacerdotes de Israel. A mente perde a sensibilidade para o pecado e o coração fica insensível, até que a distinção entre o sagrado e o comum perca sua importância e não faça mais diferença. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Uma séria e terrível advertência é dirigida à Igreja de Cristo em todos os tempos. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. 1 Coríntios 3, 17. Em Provérbios, no capítulo 23, do verso 29 em diante, o rei Salomão fala sobre a prática do alcoolismo, sobre o beber o vinho alcoólico. Essa é uma das citações que fala sobre o vinho proibido. Já no capítulo 65 do livro de Isaías, no verso 8, o profeta ele cita a prática do tomar o vinho do puro suco da uva, sem alteração, sem álcool. Já em Abacuque, no capítulo 2, verso 15, Abacuque lança uma maldição para aqueles que oferecem o vinho, a bebida alcoólica, para os seus irmãos. Olha só o que o texto diz: "Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, tu que lhe chegas o teu odre e o embebedas para ver a sua nudez." Então, se Jesus, lá no capítulo 2 de João, tivesse transformado a água em vinho alcoólico, Jesus teria pecado, e isso não aconteceu. O que Jesus transformou foi o vinho puro suco da uva, sem álcool. Eu espero que você tenha entendido esse vídeo de hoje, né? Esse assunto que é tão complexo muitas vezes, mas ao mesmo tempo é tão simples de entender quando nós vemos a luz da Bíblia. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e compartilhe esse vídeo para que outras pessoas sejam abençoadas. Amém.